O Guarani, de José de Alencar. Parte 3, capítulo 12. Desobediência. Álvaro, recostado da parte de fora a uma das janelas da casa, pensava em Isabel. Sua alma lutava ainda, mas já sem força, contra o amor ardente e profundo que o dominava. Procurava iludir-se, mas a sua razão não o permitia. Conhecia que amava a Isabel e que a amava como nunca tinha amado Cecília. A afeição calma e serena de outrora fora substituída pela paixão abrasadora. Seu nobre coração revoltava-se contra essa verdade, mas a vontade era impotente contra o amor. Não podia mais arrancá-lo do seu seio. Não o desejava mesmo. Álvaro sofria. O que dissera na véspera a Isabel era realmente o que sentia. Não se exagerara. No dia em que deixasse de amar Cecília e fosse infiel à promessa feita a Dom Antônio, se condenaria como um homem sem honra e sem lealdade. Consolava-o a ideia de que a situação em que se achavam não podia durar muito. Pouco tardava que, exaustos, enfraquecidos, sucumbissem à força dos inimigos que os atacavam. Então, nos momentos extremos, à borda do túmulo, quando a morte o tivesse já desligado da terra, poderia, com o último suspiro, balbuciar a primeira palavra do seu amor. Poderia confessar a Isabel que a amava. Até então, lutaria. Nisto, Peri chegou-se e tocou-lhe no ombro. Peri, parte. Para onde? Para longe. Que vais fazer? O índio hesitou. Procurar socorro. Álvaro sorriu-se com incredulidade. Tu duvidas? De ti não, mas do socorro. Escuta, se Peri não voltar, tu farás enterrar as suas armas. Podes ir tranquilo, eu te prometo. Outra coisa. O que é? O índio hesitou de novo. Se tu vires a cabeça de Peri desligada do corpo, enterra-a com as suas armas. Por que este pedido? A que vem semelhante lembrança? Peri vai passar pelo meio dos selvagens e pode morrer. Tu és guerreiro e sabes que a vida é como a palmeira, murcha quando tudo reverdece. Tens razão. Farei tudo quanto pedes, mas espero ver-te ainda. O índio sorriu. Ama a senhora, disse ele, estendendo a mão ao moço. O seu adeus era uma última prece
pela felicidade de Cecília. Peri entrou na sala onde se achava reunida a família. Todos dormiam. Só Dom Antônio de Maris velava sempre, apesar da velhice. Sua vontade, poderosa, cobrava novas forças e reanimava o corpo gasto pelos anos. Não lhe restava senão uma esperança, a de morrer rodeado dos entes que amava, cercado de sua família, como um fidalgo português devia morrer, com honra e coragem. O índio atravessou a sala e, colocando-se junto do sofá em que Cecília, adormecida, repousava, contemplou-a um instante com um sentimento de profunda melancolia. Dir-se-ia que nesse olhar ardente fazia uma última e solene despedida, que partindo-se, o escravo fiel e dedicado queria deixar a sua alma enleada naquela imagem que representava a sua divindade na terra. Que sublime linguagem não falavam aqueles olhos inteligentes, animados por um brilhante reflexo de amor e de fidelidade? Que epopeia de sentimento e de abnegação não havia naquela muda e respeitosa contemplação? Por fim, Peri fez um esforço supremo e, a custo, conseguiu quebrar o encanto que o prendia e o conservava imóvel, como uma estátua diante da linda menina adormecida. Reclinou sobre o sofá e beijou respeitosamente a fímbria do vestido de Cecília, quando ergueu-se uma lágrima triste e silenciosa que deslizava pela sua face, caiu sobre a mão da menina. Cecília, sentindo aquela gota ardente, entreabriu os olhos. Mas Peri não viu esse movimento, porque já se tinha voltado e aproximava-se de Dom Antônio de Maris. O fidalgo, sentado na sua poltrona, recebeu-o com um sorriso pungente. "Tu sofres?" perguntou o índio. "Por eles, por ela, especialmente por minha Cecília." "Por ti, não?" disse Peri com intenção. "Por mim, daria minha vida para salvá-la e morreria feliz." "Ainda que ela te pedisse que vivesses." "Embora me suplicasse de joelhos." O índio sentiu-se aliviado como de um remorso. "Peri te pede uma coisa." "Fala." "Peri quer beijar a tua mão." Dom Antônio de Maris tirou o seu guante e, sem compreender a razão do pedido do índio, estendeu-lhe a mão. "Tu dirás a Cecília que Peri partiu, que foi longe,
Não deves contar-lhe a verdade, ela sofrerá. Adeus, Peri sente te deixar, mas é preciso. Enquanto o índio proferia estas palavras em voz baixa e inclinado ao ouvido do fidalgo, este, surpreendido, procurava ligar-lhes um sentido que lhe parecia vago e confuso. Que pretendes tu fazer, Peri? Perguntou Dom Antônio. O mesmo que tu farias para salvar a senhora. Morrer? Exclamou o fidalgo. Peri levou o dedo aos lábios, recomendando silêncio. Mas era tarde. Um grito, partido do canto da sala, fê-lo estremecer. Voltando-se, viu Cecília, que ao ouvir a última palavra de seu pai, quisera correr para ele e caíra de joelhos sem força para dar um passo. A menina, com as mãos estendidas e suplicantes, parecia pedir a seu pai que evitasse aquele sacrifício heróico e salvasse a Peri de uma morte voluntária. O fidalgo a compreendeu. Não, Peri, eu, Dom Antônio de Maris, não consentirei nunca em semelhante coisa. Se a morte de alguém pudesse trazer a salvação de minha Cecília e de minha família, era a mim que competia o sacrifício. E por Deus e pela minha honra, o juro que a ninguém o cederia. Quem quisesse roubar-me esse direito, me faria um insulto cruel. Peri volvia os olhos de sua senhora, aflita e suplicante, para o fidalgo severo e rígido no cumprimento de seu dever. Temia aquelas duas oposições diferentes, mas que tinham ambas um grande poder sobre a sua alma. Podia o escravo resistir a uma súplica de sua senhora e causar-lhe uma mágoa quando toda a sua vida fora destinada a fazê-la alegre e feliz? Podia o amigo ofender a Dom Antônio de Maris, a quem respeitava, praticando uma ação que o fidalgo considerava como uma injúria feita à sua honra? Peri teve um momento de alucinação, em que pareceu-lhe que o coração lhe estacava no peito e a vida lhe fugia, e a cabeça se despedaçava com a pressão violenta das ideias que tumultuavam no cérebro. No rápido instante que durou a vertigem, ele viu girarem rapidamente em torno de si as figuras sinistras dos aimorés que ameaçavam a vida preciosa daqueles a quem mais amava no mundo. Viu Cecília suplicando, não a ele, mas ao inimigo feroz e sanguinário, prestes a manchá-la com as mãos impuras. Viu a bela e nobre cabeça do velho fidalgo rojar mutilada com os alvos cabelos tintos de sangue. O índio, horrorizado com estas imagens lúgubres que lhe desenhava a sua imaginação em delírio, apertou a cabeça entre as mãos,
como para arrancá-la daquela febre. Peri, balbuciava Cecília. tua senhora te pede. Morreremos todos juntos, amigo, quando chegar o momento, dizia Dom Antônio de Maris. Peri levantou a cabeça e lançou sobre a menina e o fidalgo um olhar alucinado. Não! Exclamou ele. Cecília ergueu-se com um movimento instantâneo, de pé e pálida, soberba de cólera e indignação. A gentil e graciosa menina de outrora se tinha, de repente, transformado numa rainha imperiosa. Sua bela fronte alva resplandecia com um assomo de orgulho. Seus olhos azuis tinham desses reflexos fulvos que iluminam as nuvens no meio da tormenta. Seus lábios, trêmulos e ligeiramente arqueados, pareciam reter a palavra para deixá-la cair com toda a sua força. Atirando a cabecinha loura sobre o ombro esquerdo com um gesto de energia, ela estendeu a mão para Peri. Proíbo-te que saias desta casa. O índio julgou que ia enlouquecer. Quis lançar-se aos pés de sua senhora, mas recuou, anelante, opresso e sufocado. Um canto, ou antes uma celeuma dos selvagens, soava ao longe. Peri deu um passo para a porta. Dom Antônio o reteve. Tua senhora, disse o fidalgo friamente, acaba de te dar uma ordem. Tu a cumprirás. Tranquiliza-te, minha filha. Peri é meu prisioneiro. Ouvindo esta palavra, que destruía todas as suas esperanças, que o impossibilitava de salvar sua senhora, o índio, retraindo-se, deu um salto e caiu no meio da sala. Peri é livre! Gritou ele fora de si. Peri não obedece a ninguém mais. Fará o que lhe manda o coração. Enquanto Dom Antônio de Maris e Cecília, admirados desse primeiro ato de desobediência, olhavam, espantados, o índio, de pé, no meio do vasto aposento. Ele lançou-se a um cabide de armas e, empunhando um pesado montante como se fora uma ligeira espada, correu à janela e saltou. Perdoa a Peri, senhora. Cecília soltou um grito e precipitou-se para a janela. Não viu mais Peri. Álvaro e os aventureiros, de pé sobre a esplanada, tinham os olhos fitos sobre a árvore que se elevava a um lado da casa, na encosta oposta, e cuja folhagem ainda se agitava. Longe, descortinava-se o campo dos Aimorés. A brisa que passava trazia o rumor confuso das vozes e gritos dos selvagens. Se você gostou desse áudio,
Deixe seu like, compartilhe, deixe também seu comentário e se inscreva no canal, ativando o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!